Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos então agora resolver mais uma questão do Enem 2022. Tá legal? Então se liga sobre o enunciado. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Bom, então olha só. Então, algumas coisas. Primeiro, se a probabilidade de vencer é 1/2, automaticamente a probabilidade de perder vai ser 1/2 também. Né? Ou seja, a probabilidade de vitória é igual à probabilidade de derrota, que é igual a meio. Tá? Bom, se um time já ganhou a primeira e ele precisa de 4 vitórias para ser campeão, ele só precisa então de mais 3 vitórias, certo? E isso pode ocorrer de algumas formas. Isso pode ocorrer, por exemplo, com ele obtendo 3 vitórias seguidas, certo? Então, só tem uma maneira de socorrer, e para cada vitória a gente tem probabilidade de meio, então fica meio vezes meio vezes meio, ou seja, isso aqui fica 1/2 ao cubo. Logo, isso aqui ficou 1/8, que é a mesma coisa que 8/64. Tá? Então, eu reescrevi 1/8 como 8/64 por conta das opções. As opções, todas elas, o denominador é 64. Então, já estou deixando no denominador que as opções tá pedindo. Tá? Beleza? Bom, a segunda possibilidade qual é? A segunda possibilidade é ele ter 3 vitórias e uma derrota. Só que essas 3 vitórias elas não podem ocorrer consecutivamente, porque se elas ocorrerem consecutivamente é o primeiro caso. Então, o que tem que acontecer? Ele tem que ter 2 vitórias e uma derrota, não necessariamente na sequência, né, mas nas próximas 3 ele tem que ter pelo menos uma derrota e uma vitória na última partida. Tá? Bom, como eu falei, as vitórias e derrotas nas próximas 3 partidas não precisa ser necessariamente nessa ordem. Então, o número de sequências possíveis vai ser permutação de 3 com repetição de 2, certo? E cada evento desse tem probabilidade de 1/2 de ocorrer, então são 4, então vai ficar 1/2 elevado a 4. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então isso aqui ficou 3 fatorial sobre 2 fatorial, tudo isso vezes 1/16. Então isso aqui nos deu 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, tudo isso vezes 1/16. Simplifica aqui. Então, isso aqui ficou 3/16. Então, o que é 3/16? 3/16 é a probabilidade dele ser campeão, dele se consagrar campeão no quinto jogo. Tá? Então, essa aqui é a probabilidade. E aí, de novo, né? Multiplicando por 4 em cima e embaixo, vai ficar 2/64. Então, aqui a gente já tem a probabilidade de ser campeão no quarto jogo. Aqui é a probabilidade de ser campeão no quinto jogo. E agora eu vou calcular a probabilidade dele ser campeão no sexto jogo. Para ele ser campeão no sexto jogo, o que tem que acontecer? Ele tem que ter 2 vitórias, 2 derrotas, não necessariamente nessa ordem, e vencer a última partida aqui. Isso tem que acontecer, certo? Como não necessariamente precisa ser nessa ordem, então eu tenho que calcular o número de sequências possíveis de vitórias e derrotas aqui. Então são 4 elementos com 2 pares aqui repetindo, certo? Então, isso aqui vai nos dar a permutação de 4 com repetição de 2 e 2. Nós temos aqui 5 eventos, onde cada um desses eventos tem probabilidade de 1/2. Então vai ficar tudo isso vezes 1/2 elevado a
5. Então, isso aqui ficou 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 sobre 32. Então, isso aqui nos deu 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 vezes 1, tudo isso vezes 1 sobre 32. Então, ó, 2 fatorial vai embora com 2 fatorial. O 4 simplifica aqui, fica 2. Então, isso aqui ficou 6 sobre 32, que é a mesma coisa que 12 sobre 64. Tranquilo? Bom, então agora só falta calcular a probabilidade dele ser campeão no 7º jogo. Então, aqui, ó. Então, para ele ser campeão no 7º jogo, o que tem que acontecer? Ele tem que ter 2 vitórias, 3 derrotas e ganhar a última partida. Então, seguindo o mesmo padrão, temos aqui permutação de 5 elementos com 2 iguais, 3 se repetindo. Então, o número de maneiras dessas vitórias e derrotas ocorrerem vai ser permutação de 5 com repetição de 2 e 3. Temos ao todo 6 eventos, com cada um com probabilidade de meio de ocorrer. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6. Então, isso aqui nos deu 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, vezes 1 sobre 64. Então, isso aqui ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, tudo isso vezes 1 sobre 64. Então, o 3 fatorial vai embora com 3 fatorial, o 4 simplifica aqui, fica 2, então essa probabilidade aqui ficou 10 sobre 64. Então, quais são as possibilidades? A gente tem a possibilidade disso ocorrer, disso ocorrer, disso ocorrer ou disso ocorrer. Então, a probabilidade dele ser campeão, né, vai ser 8 sobre 64, mais 12 sobre 64, mais 12 sobre 64, mais 10 sobre 64. Então, a probabilidade disso ocorrer vai ser, então, 42 sobre 64. Então, um cara que venceu a primeira partida, a probabilidade dele ser campeão é 42 sobre 64, logo, o gabarito é a letra C. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, dessa maneira matamos mais uma questão. Então, até a próxima. Forte abraço.